Agora, você já viu algum idoso em situação de abandono? Pois é, infelizmente a gente sempre tem alguma história como essa para contar por aqui no Cidade, né? Ontem, um idoso em situação de abandono foi resgatado por policiais da Oclite lá no São Jorge. Vamos ao vivo com o Leandro Santiago. Leandro, é uma tristeza, né, ver esse tipo de situação. Toda vez que a gente vê, se comove, que a pessoa que se dedicou muitas vezes a vida inteira para cuidar dos filhos, até dos netos, depois acaba abandonado, numa situação que nenhum animal merece ficar, quanto mais um ente, uma pessoa da família, né? Conta pra gente como é que foi esse caso e como é que faz para denunciar, inclusive, esse tipo de situação, Leandro. Uma situação triste, né, Bia? Boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha o Cidade. E uma situação recorrente que a gente já mostrou vários casos parecidos com esse aqui no Cidade Alerta e outros programas da TV Pajuçara. O idoso é simplesmente abandonado pela família e fica uma situação de penúria. E eu estava conversando agora com o Dr. Gilberto Irineu, aqui presidente da Comissão do Idoso da OAB, e ele estava me citando um outro caso recente de ontem, que foi uma tentativa de homicídio contra um idoso na cidade de São Sebastião. O autor desta tentativa é o próprio filho. Relatório da OAB fala em 14 homicídios contra idosos só este ano em todo o estado de Alagoas. Sobre isso a gente vai conversar, como eu disse agora, com o Dr. Gilberto Irineu, presidente da Comissão do Idoso da OAB. Doutor, bom dia, boa noite, seja bem-vindo ao Cidade. Aumentou o número de denúncias ou aumentou o número de casos? Explica pra gente. Os dois, o trabalho que a imprensa vem fazendo e também os órgãos que informando, faz com que aumenta permanentemente o número de denúncias que já acontecem e ocorrem na periferia, nos povoados, nas comunidades. O que nós percebemos é que esse número vem aumentando cada vez mais. Por exemplo, só esses 14 assassinatos de janeiro até agora, o mês de maio, a exemplo do senhor de 85 anos, da zona da Mata de Viçosa, que foi morto, assassinado pelo filho a golpes de foice, isso é um dos casos, e tantos outros casos. Hoje, por exemplo, esse caso do senhor abandonado, onde o 6º Distrito, a Secretaria de Segurança Pública resgatou, esses casos são comuns. E neste ano, esse mês, que é um mês especial, eu diria, de conscientização das violações contra os idosos, que as comunidades, que a sociedade como um todo, que os cidadãos de bens, que estejam observando que o idoso está sendo maltratado, está em cárcere privado, está abandonado em sua comunidade, aqui na Grota do Moreiro, na Grota da Alegria, no Clima Bom, denuncie, né? Denuncie em 9104-7116, denuncie 181, o grupo da PM, e nós agiremos. Agora, chama a atenção que muitas vezes, essa violência é praticada pelos próprios filhos, próprios parentes. O que acontece? Olha, a violência ela é praticada pelos parentes, por instituições que protegem esses idosos também e pelos responsáveis, pelos cuidadores. Em relação aos familiares, há uma luta pelos proventos, pelas pensões, pelo dinheiro, pelo patrimônio, eu diria, dos pais, dos avós. Então, esse crime patrimonial, que é um crime que chega semanalmente à OAB, a luta entre os filhos, faz com que gere crimes, lesões corporais, gere abandono, gere isolamento contra o pai, contra o avô, contra os idosos. A gente estava conversando antes de entrar no ar e um dos problemas também que existe é a falta de políticas para esse idoso. Explica para a gente. Sim, por exemplo, nós não temos aqui ainda no estado de Alagoas um abrigo público para acolher a população de idosos. Nós temos hoje 26 instituições de longa permanência, ou particulares, ou confessionais, eu diria administrada pelas igrejas, mas necessário um abrigo público do estado de Alagoas para atender essa população de idosos. São necessárias políticas públicas de uma presença maior do estado através da Secretaria de Assistência Social do estado e dos municípios, eu diria, com ações públicas de saúde, de alimentação, de convivência. O idoso passa o dia todo circulando sem ter um local, um centro social para conviver. Portanto, essa presença do Estado é um dever constitucional. A Constituição é muito clara em seu artigo 30. É dever da sociedade, da comunidade, da família e do Estado brasileiro amparar e garantir as condições de saúde, de vida e com qualidade para a pessoa idosa. Voltando a falar desse caso do São Jorge específico, os filhos deste idoso estão sujeitos a que tipo de penalidades?
Olha, com certeza o 6º Distrito vai instaurar o inquérito para apurar e a penalidade, se realmente atingir o idoso, se foi abandono, dentro da legislação, dentro do estatuto, ele será punido. Porque os filhos, da mesma maneira que os pais têm a responsabilidade de cuidar da criança, do adolescente e proteger os filhos, os pais passam a vida toda, eu diria, passando a sua experiência, ensinando e garantindo a sustentabilidade dos filhos. Para chegar nessa idade, a Constituição é clara e o Estatuto também. É dever da família, dos filhos, estar ao lado do pai, estar ao lado da mãe, proteger e criar todas as condições para que ele tenha uma velhice de qualidade. Só para reforçar os telefones de denúncia? 9104-7116 é o da OAB e 181. Tá certo. Obrigado pelas informações. Doutor Gilberto falou aqui com a gente sobre esses casos e, como disse agora o presidente da Comissão do Idoso da OAB, denuncie. Se você é vizinho, se você conhece, está vendo os maus tratos, pode e deve denunciar. Volto com você, Bia.